Oi, gente, eu sou Geliane e esse é meu canal. Ei, aqui tem uma história. A história de hoje é uma história minha, de quando eu era adolescente. E aí, daqueles amores da adolescência, né? Aquelas paixonites da adolescência que parece que vai te matar, assim, que você fica sem ar, que você não respira, que você se sente incompreendida do mundo, aquela sensação que você queria que o mundo abrisse um buraco, uma cratera, e você se enfiasse ali para você chorar e sofrer e sentir a dor e toda aquela coisa de adolescente ali, né, naquela fase ali dos seus 12, 13, 14, 15 anos. Bom, eu na oitava série, me apaixonei por um rapazinho que era de uma série pra cima da minha. Agora eu não me recordo se eu era sétima série e ele oitava, ou se eu era oitava, não lembro. Enfim, eu me apaixonei por esse rapazinho, eu achava ele lindo, maravilhoso, perfeito. Ele era pra mim o cara. E realmente, assim, ele era um rapaz na escola, assim, aquele rapaz bem arrumadinho, sempre com roupa de marca, sempre alinhado. E eu olhava assim, observava ele assim, parecia que ele era tão simpático assim, sabe? E só que eu estava na pré-adolescência e eu era uma adolescente, eu fui assim, eu fui uma criança e uma adolescente muito, a minha ex-madrasta falava, desmantelada. Por quê? Eu não fui ensinada a me cuidar. Então eu não me cuidava. Eu era uma adolescente, além de eu não ter roupas, porque a nossa família, ela era muito, nós não tínhamos condições. Então eu não tinha assim roupa para vestir bonitas assim. Como eu expliquei numa outra história minha, eu tinha assim corte, meu pai comprava corte de tecido uma vez no ano e fazia umas duas saias, umas duas camisetinhas para nós. Era essa nossas roupas. Então eu não tinha roupa assim para ir para escola. E eu não tinha roupa e eu era uma criança, uma jovem desmantelada porque eu não sabia me cuidar. Eu, por exemplo, eu colocava uma saia, que na época eu era evangélica, uma saia até o pé, uma camiseta estampada, uma saia estampada, um cabelinho, meu cabelo sempre foi cacheado, eu nunca alisei, né? Eu tenho um cabelo bem cacheado, bem enroladinho. E eu andava sempre com meu cabelo com um rabinho, assim, não um rabo de cavalo, um rabo embaixo. E aquilo deixava eu uma velha adolescente. E eu era assim, eu era essa pessoa assim, uma porque então eu era uma adolescente que eu não tinha roupas, que eu não sabia me cuidar com as poucas coisas que eu tinha. Eu era esse tipo e eu estava apaixonada por um rapazinho bonito, bem afeiçoado, que estava sempre com as roupas de marca dele, limpinha, passadinha, porque a mãe cuidava muito bem dele. Enfim, eu lembro assim que a gente naquela época tinha aula vaga e liberava a gente pra sair pra rua, gente. Que loucura, né? Hoje, graças a Deus, não se faz mais isso. Então eu lembro que eu sabia onde que ele morava, ficava passando na frente da casa dele, passando na frente da casa dele, passando na frente da casa dele, igual uma tonta. Enfim, e essa paixão dentro de mim crescia por esse rapaz, crescia por esse menino. E mas eu assim pensava, né? Eu tinha ciência que eu não era uma adolescente bonita,
que eu não era uma adolescente bem arrumada. Então eu pensava, nunca vai se interessar por mim, né? E aí eu tinha na época, uma amiga de, que era que era até minha vizinha, e eu falei pra ela que eu gostava dele, achava ele bonito. E ela falou pra ele. E pra minha surpresa, ele quis ficar comigo. Ficar naquela época, quem lembra aí, dar um beijinho, tipo, vai encontrar num lugarzinho escondido e vão dar um beijinho na boca, assim, tipo. Nunca passava de um beijinho, assim, na boca, uma coisa assim. E ele aceitou, assim, aquilo, me emociona. Aquilo encheu tanto meu coração de alegria, assim, tanto, 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 tanto. Fiquei tão feliz, que eu não acreditava, sabe? Eu não acreditava que aquele menino, aquele rapaz que eu achava ele tão bonito, tão assim alinhado, ia ficar comigo. Porque eu era feia. Assim, hoje eu me aceito, hoje eu sou uma mulher com 42 anos e eu me aceito da forma que eu sou. Hoje eu me acho uma mulher bonita. Talvez para os olhos das pessoas eu não seja, mas para mim eu sou uma mulher bonita, sou uma mulher resolvida com a minha aparência, não quero mudar nada em mim. E, enfim, hoje aos 42 anos, eu aprendi a me cuidar, aprendi a me arrumar, a aprendi coisas com a vida que não foi me ensinado, porque eu não convivi com a minha mãe, eu tive péssimas ex-madrastas, então foi complicado. Eu fui aprendendo com a vida a como me portar. Enfim. Então esse rapazinho ia ficar comigo. Nossa, que alegria. Meu coração assim se encheu de alegria. Aquela expectativa que ao final da aula ele ia ficar comigo. E assim aconteceu. No final da aula, quando acabou a aula, eu esperei, ele me esperou e a gente ficou. Deu um beijinho na boca, ele foi super simpático assim comigo. Ele foi super carinhoso. Eu assim fiquei no céu, nas nuvens com isso, sabe? Pra mim assim foi algo até me emociona. Porque né, aquela garotinha ali, feinha, ficou com um rapazinho que gostava e tal. E pra mim isso foi muito. Encheu meu coração de alegria. E ele falou pra mim que ia ficar comigo de novo no outro dia. E marcou tudo, falou que aonde que ia ser na rodoviária e tal. E eu, nossa, né? Meu coração, vou ficar com o menino de novo, ele gostou de mim e tal. No outro dia, eu fiquei esperando ele no local que ele falou. E ele não apareceu. Ele não apareceu. Aí eu pegava o ônibus para ir embora para minha casa. Fiquei esperando, né? Senão, se eu perdesse aquilo, meu Deus, meu pai me matava, né? Porque era na cidade que a gente estudava. Fui embora triste, sem entender o que tinha acontecido, né? Mas o que será que aconteceu, né? E daí eu fui. A minha sala, assim, minha sala de aula ficava um pouco para cima da dele. Eu tentava ver ele assim, ele não aparecia, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu, né? Ficava lá na frente da sala, aquela coisa assim, aquela coisa de adolescente. Daí eu perguntei pra essa minha amiga, né? Por que o menino não quis ficar comigo, né? Por que aconteceu que ele não apareceu, se ia marcar de novo? Aí ela foi relutante assim pra falar, mas ela falou pra mim assim, olha, ele tá com vergonha. Porque
meninas da nossa sala, que eram uma menina assim, mais riquinha, mas olhou pra, falou assim: você vai ficar com aquela menina? Você merece coisa melhor. E daí ele ficou com vergonha de mim, porque eu era mal arrumada, porque eu tava lá com saião, com camisetão, com cabelinho amarrado. Ele sentiu vergonha. Quando ela falou isso pra mim, meu mundo caiu. Caiu. Eu fiquei dias chorando, chorando, chorando. Eu e minha irmã mais velha, viu eu chorando e falou assim: eu vou contar pro papai que você tá ficando com aquele menino. E aí eu chorava, chorava, chorava. Olha, eu não sei quanto tempo passou, como foi, mas eu chorei, tipo, acho que eu chorei o resto do ano por esse menino. Acho que eu chorei o resto do ano com essa fala dessas meninas. Isso me marcou demais. Isso mexeu muito comigo. Naquela época eu sofria muito bullying. Eu não sabia que era bullying, a palavra a gente não sabia, a gente não tinha por quem falar. E a gente aguentava tudo aquilo ali chorando, né? Em silêncio. Então foi essa minha história traumática, né? Daí dos amores, da adolescência, daquele sofrimento. E eu vejo assim como são as fases da vida, né? Hoje eu acho que eu sou casada e tudo mais, mas eu não sei se eu sofreria se meu esposo me deixasse, como eu sofri nessa época aí por esse rapazinho. Enfim, essa é uma história aí para deixar aí para quem quiser ouvir. Se você tem alguma história parecida, quiser me mandar para eu contar, se não quiser, tudo bem. Então, se quiser curtir, curta, compartilha e se inscreva no meu canal. Muito obrigada.